Fala galera, vamos fazendo uma aula rapidinha aqui sobre Bubble. É um projeto aqui que eu tô brincando aqui e eu quero mostrar pra vocês um efeito que vocês conseguem fazer em Bubble, tá? É um efeitozinho, um efeito visual, tá? Pra deixar seu aplicativo um pouco mais apresentável, né? Então, o efeito consiste em clicar em alguma coisa e um input ele aparecer de uma forma que ocupe um pouco o espaço da tela, tá? Então, o efeito basicamente é esse aqui. A gente tem esse campo, clica nele aparece o tipo de input que você quer, no caso aqui vai ser nome, eu posso colocar qualquer nome aqui, Fred, não, qualquer Fred, né? Vou colocar Fred e eu consigo usar esse efeito no meu aplicativo em qualquer aba que eu quiser, né? Seja no drop, seja no que for, tá? E logo depois que a gente preencher o input aqui, a gente mostra o que foi digitado aqui, tá? Para a pessoa não se perder, para saber o que ela realmente digitou, tá? Então vamos mostrar como é que é feito isso aqui, tá? Forma simples. Aqui eu tenho basicamente um aplicativo só contemplando só a parte da parte da home do usuário, do perfil do usuário, onde ele pode digitar. E aqui, basicamente, aqui a gente tem um menu, a gente clica nele e abre as opções, né? Essas opções elas estão aqui, né, para a gente poder fazer esse efeito. Como é que ele foi feito? Esse aqui são os efeitos, né? O nome, o e-mail, o telefone, data de nascimento, CPF e endereço. Como é que foi feito isso? A gente criou aqui um elemento do tipo texto, tá? É um tipo texto. A gente colocou aqui a escala, o mínimo dele de lateral, a gente colocou de 100, tá? E 99% do que for possível, né, da tela. E aqui a gente tem basicamente o input, né? O input está puxando as informações do usuário atual, o nome do usuário no caso. Em layout aqui a gente colocou um mínimo de 10, tá? Você poderia trabalhar isso aqui com menos pixels, né? Mas basicamente 10 aqui pra mim tá ok, né? Então aqui 10 pra mim tá funcionando ok, né? Porque quando eu clico fora ele meio que esconde, porque o fundo dele tá com a mesma cor que o fundo desse elemento aqui, que é o elemento de texto, né? Então esse elemento de texto aqui, para ele ficar completar totalmente o grupo, né? Que aqui atrás aqui a gente tem um grupo que está em linha, né? Então a gente tem um grupo que está em linha e os elementos que estão lá embaixo. O elemento que está lá embaixo eu coloquei 100% aqui de altura, né? Então ele vai pegar sempre 100%, podia colocar aqui trabalhar com 40% ou o que for. Aqui eu trabalhei com 100%, beleza? Mesma coisa do input, 100%, o mínimo de lateral para 10 e o máximo 100%, para ocupar o que puder. E aqui também eu coloquei mínimo de 100, né? Pra gente poder ter a escrita lá quando a pessoa for digitar, para saber o que está digitando também. E 99% o máximo que ele puder esticar, né? Poderia trabalhar com 100%, mas eu trabalhei com 99% nesse caso. Então a gente tem esse efeito aqui, né? Quando ele diminui, ele ainda aparece o escrito nome, né? Pra gente poder ver o que a gente está digitando. E eu poderia sumir completamente com o texto, mas eu preferi trabalhar com um mínimo de 10 aqui pra gente poder ver realmente a tagzinha do que vai ser escrito no input. Porque basicamente o input aqui não parece que é um input, né? A gente não tem nenhuma referência de input. A cor dele está com a mesma cor de fundo do grupo. Então vamos lá. Bom, o grupo aqui ele está sem cor, né? Ele está sem cor nenhuma. A gente trabalhou aqui como container em linha. A gente colocou espaçamento total entre laterais, então ele está jogando todos os elementos para as laterais. E a gente trabalhou com espaçamento entre laterais, né? Que são aqueles paddings lá embaixo. A gente colocou de 20 em 20 pixels, né? Então dá esse efeitinho, parece que ele está dentro de uma caixinha, né? E os elementos aqui, eles estão, como eles estão 100%, 99%, eles estão basicamente agrupados um com o outro, né? Tá um colado com o outro. Aí parece que é um bloco só, beleza? Então aqui é o seguinte, essa parte de união entre os dois elementos, seja do input, seja do texto, está explicado, né? Eles simplesmente estão em linha, então um espaçamento total entre laterais, e tá com os pages aqui de 20 para ficar centralizadinho, né? Beleza. Como é que é feito esse efeito? Eu fiz o seguinte. Aqui em condicionais, a gente tem essa opção aqui, ó. Quando esse input, então eu fiz basicamente aqui, ó. Quando esse input ele não for, eu gosto de trabalhar sempre com a opção de não for, tá? Eu não gosto de trabalhar eu procuro sempre trabalhar com essa opção porque eu consigo visualizar o elemento, né? Quando eu vou colocar quando o elemento for tá visualizado ou tá invisível ou tá visível, eu sempre gosto de trabalhar sempre com esse is-not, né? Quando ele não for. Então o que eu fiz aqui basicamente quando esse input ele não for o focus, o que vai acontecer? O máximo de lateral que eu vou ter, que é exatamente esse elemento aqui, ó, que aqui tá 10, né?
Mas o máximo de lateral que eu vou ter aqui aqui está o mínimo, eu coloquei o máximo, então máximo vai ser 1 pixel. Então basicamente quando esse elemento aqui não estiver em foco, ele vai ficar mínimo, tá? Quando ele tiver alguma coisa, ele vai, quando estiver em focos, quando o elemento estiver clicado, estiver lá dentro, ele vai estar com 100% aqui que ele puder ocupar, né? Ele vai poder ocupar 100% do espaço. Então é basicamente isso que eu fiz, tá? Então quando a gente colocar foco nele, ele se expande. Quando ele não estiver em foco, ele diminui. E mesma coisa eu fiz com o elemento de texto. Quando esse input aqui, ele estiver em foco, nesse caso eu coloquei is, né? Quando ele estiver em foco, esse elemento de texto, o que vai acontecer com ele? A fonte dele vai diminuir, a fonte desse elemento aqui, ele está com 16 pixels, né? Porque a gente tem espaço, né? Então, como a gente, depois que o input abrir, a gente vai ficar sem espaço, o que eu fiz? Quando esse input estiver com foco, o foco estiver nele, o mouse estiver clicado nele, ou o botão estiver clicado nele, a fonte vai ser de 12 pixels e o máximo de lateral vai ser de 30%, tá? Poderia trabalhar isso, 30% aqui deu ok para mim, tá? Além disso, o que eu fiz? Eu fiz uma outra condição aqui embaixo. Quando esse input, o valor, não tiver vazio, o que vai acontecer? Quando ele tiver alguma coisa dentro desse input, ele vai pegar, vai escrever nome, colocar 2 pontos e o que está no input, o valor do input. Por quê? Porque eu quero que isso aqui apareça, esse nomezinho aqui, ó. Por mais que lá no banco de dados esteja escrito o nome que eu coloquei, que nesse caso aqui foi Fred, deixa eu atualizar aqui. Por mais que lá no banco de dados esteja escrito Fred, porque eu salvei, quando eu escrever qualquer coisa aqui, eu quero que ele apareça aqui, tá? E realmente só mude se eu dar um atualizar aqui. Vem aqui, e ele vai continuar a mesma coisa, porque está puxando o banco de dados. Porém, se eu fizer qualquer coisa aqui e clicar em salvar, ele vai escrever no banco de dados e a informação que vai puxar aqui naturalmente vai ser o que está no banco de dados. Essa opção aqui faz com que, mesmo que tenha alguma coisa no banco de dados, se eu escrever no input, apareça aqui, tá? Então é isso. Quando o input estiver em foco, quero letra menor e quero um espaçamento menor, 30%. E também, quando o input não tiver vazio e tiver alguma coisa, eu não quero que puxe do banco de dados. Eu quero que puxe do que está no input aqui agora, para a pessoa ver o que ela escreveu. Então, isso que eu fiz aqui no texto, tá? E no elemento aqui, basicamente, a gente está puxando, no input, está puxando o que está lá no banco de dados, né? Para quando atualizar já puxar no banco de dados. E coloquei o focus aqui, quando a gente for em focus ele fica menor. Basicamente é isso, gente. E agora, o que eu faço depois de fazer isso? Né, para ele ter esse efeito, como é que eu estou fazendo com que ele tenha foco, né? Quando eu clico nele, ele tenha foco. Basicamente, quando eu clicar no texto, lógico que o texto ele vai estar 90% da tela, então ele vai estar quase 100%, né? Ocupando tudo. Então, qualquer parte que o usuário clicar ali no texto, o que vai acontecer? Então, vou vir aqui em Edit, ou no seu caso, se não tiver colocado nenhuma função, vai estar como adicionar workflow, né? Nesse caso, como eu já fiz, então eu vou em Edit. E o que eu fiz nesse Edit aqui? Basicamente, eu vim aqui, procurei por focos, né? Ou você pode vir por aqui em elementos e procurar aqui por focos. 7 focos. O que eu quero? Foco é exatamente dar foco naquele elemento. Se é um input, vai dar foco no input já para a pessoa digitar. Então eu quero dar foco. Foco em quê? Nesse caso, eu vou dar foco, quando eu clicar no texto, eu quero dar foco nesse elemento. Qual que é o nome do elemento? Input 1. Então quando eu clicar aqui no texto, eu quero que tenha um foco no input 1. Isso vai fazer com que, se eu tirar essa função aqui, ó, vou tirar isso aqui para vocês verem como é que fica. Tirei toda a função do workflow. Por mais que tenha as condicionais aqui, né? Por mais que as condicionais estejam aqui, né? Os elementos estejam aqui, quando eu clico no texto, não tem nada, né? Mas lembra, o input, ele tá pequenininho, então provavelmente se a gente achar ele aqui, ele vai dar o foco, né? Porque ele tá com o mínimo, né? O tamanho mínimo. Você poderia colocar, você pode trocar a cor dele aqui para a pessoa clicar também. Quando a gente tiver em focus aqui, background, você pode trocar a cor dele aqui para seja uma cor, sei lá, um branco para a pessoa destacar, né? Você pode trabalhar aqui com também, sei lá, curvas, como é que é o nome de curvas? Bordas, né? Você pode trabalhar com bordas aqui, bordas.
todas as bordas, borda de 10, né? Você podia trabalhar com a borda lateral também, que eu acho que tem a opção da gente trabalhar só com bordas laterais. Solid, não, acho que aqui, eu acho que tem como a gente trabalhar com bordas unilaterais, né? Que aí você coloca a borda só na lateral. Mas nesse caso vamos deixar dessa forma aqui, só para vocês verem que dá para também deixar esse elemento como se fosse um elemento de clique mesmo, né? Quando a pessoa clicar aqui, ela sabe que tem um input aqui, já abre. Você poderia passar esse elemento, né, para esquerda, para direita no caso, e deixar esse elemento na direita. Quando clicar no perfil, vem aqui e escreve o elemento. Dá para trabalhar dessa forma também, tá? O Bubble dá para você brincar com muita coisa aqui nele, tá? Mas nesse caso aqui vamos tirar a borda. Então vamos fazer o efeito que tava, né? Não, só esse aqui. Vamos passar lá para direita. Então como é que estava sendo feito esse efeito aqui para quando clicar no elemento, né? Aqui a gente tirou o efeito. Vamos em dados. E aqui está sem o efeito. Os de baixo que ele estão com efeito, né? Então o que a gente tem que fazer? Tá com o texto lá, já está configurado o background aqui do texto. Ele está numa cor, a mesma cor que está o elemento, justamente para ele parecer que é mesmo um bloco, né? Que parecer que é o mesmo um elemento fixo, né? Um elemento só. O que você faz? Você vem aqui, Edit Workflow e vem em Set Focus. Procura o elemento que você quer dar foco, no caso é input. E a partir desse momento, quando eu clicar nesse texto, eu vou dar foco nesse texto, no input, vou dar foco no input. Como eu estou dando foco no input, e esse texto aqui tem condicionais aqui, que diz o seguinte: quando o elemento, o input 1, estiver em foco, esse texto diminui o tamanho, o máximo de lateral dele vai ser 30%, e também, quando esse input aqui não estiver vazio, o que vai aparecer no texto vai ser nome, input e o valor do input. Esse texto aqui é só procurar aqui por texto, tá, gente? Procura por texto, não vou achar porque eu já coloquei ele aqui. Beleza? Basicamente isso que está fazendo. Agora, por que ele está dando esse delayzinho, né? Essa jogadinha para a direita? O que eu fiz? Aqui embaixo, aqui no elemento de texto, a gente tem uma opção que é basicamente, se eu atualizar aqui, vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ficar seco, né? Um elemento texto vai ficar seco, o outro não, porque o outro tá com esse tá vendo que tá seco? Tá quebrando seco? Vou colocar aqui também no input também para vocês verem também como é que quebra seco, né? Quando a gente não mexe na transição dele. Quando a gente não mexe na transição dele, ele fica seco. Deixa eu carregar. Vamos lá. Então clicando aqui, ele fica seco. Ele quebra do nada. Isso não é visualmente bonito, né? Nem parece que o elemento apareceu, né? Então como é que você faz isso? Eu já estou com a ação de clicar para dar focos e tudo mais. Aí você vem aqui, como a gente tem uma variável aqui, uma condição aqui de tamanho máximo lateral, a gente pode trabalhar com a transição desse elemento. Então só vim aqui, vem nessa opção aqui embaixo, aqui, ó. Cadê? Essa opção aqui de propriedades de transição. Você vê aqui, você procura propriedades que você quer trabalhar. Nesse caso aqui vai ser de essa máxima aqui. Essa máxima, se não me engano é essa máxima aqui. Aqui tem um time, né, em milissegundos. Eu vou colocar em 500, que eu trabalho em 500. Vamos ver como é que tá. Então vamos lá, dados. E aqui a gente tem uma transição menos seca, né? Só que só está no elemento, certo? Vamos colocar no outro também, porque esse elemento ele está sendo, o texto ele está sendo fluido. Só que ele está sendo fluido, só que o input também ele está seco. Então vamos trabalhar no input também. Vamos ver aqui propriedades, o máximo também vai ser esse aqui. Vamos colocar em 500 aqui. Ok. Agora quando eu clico nele, no elemento que eu quero,
ele tem essa transição mais fluida. Posso colocar mais tempo para um e menos tempo para o outro também, dá para trabalhar assim também. Mas como eu quero algo sincronizado, eu deixo os dois com o mesmo time de 500 ou de 700 também tem opção, ou você digita o time que você quer, tá? Tem outro elemento aqui que a gente trabalhou também, que é esse elemento aqui que não está tão legal, tem que melhorar a altura dele, mas basicamente é esse scroll que a tela dá, né? Como é que ele funciona? Quando eu clico no elemento, né, lá no workflow, eu dou ou seto o elemento que eu quero, né, que é o input, nesse caso é o input 3, e dou um scroll até onde? Bom, eu dei um scroll no input 3, porque eu já estava puxando ele aqui, então é mais fácil de lembrar. E aqui eu coloco quantos pixels que eu quero que ele puxe. É 0, quero que ele fique realmente lá em cima, seja o topo, eu coloco como 0. Se eu quero que ele fique um pouco tenha um pouco mais de visão do que está em cima, eu coloco aqui um negativo, ou se eu quero realmente que ele ultrapasse, né, vá lá para baixo, eu coloco um número positivo. Nesse caso aqui eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver como é que vai ficar no celular, mas basicamente que seria uns 50 pixels negativo. Então aqui a gente atualiza e a gente vai ver como é que tá. Nesse elemento aqui eu trabalhei com o input 3. O input 3, deixa eu ver qual que é. O input 3 é o telefone. Então quando eu clicar aqui em telefone, ele vai me dar esse scroll, vai conseguir ver um pouco mais da tela em cima. Ainda não tá legal, tem que trabalhar aqui um tamanho que seja legal, né? Que não fique muito sem informação, né? Acho que com menos 100. Vamos ver como é que vai ficar. Menos 100 aqui. Aqui, telefone. Ficou menos 100, dá para poder ver mais elementos lá da página lá em cima, né? Isso aqui é importante, esse negativo, porque às vezes você tem um elemento aqui, que nesse caso o elemento está lá do outro lado, né? Mas às vezes você tem um elemento aqui que ele está como ele está com fixo, né, aqui em cima. Então você vai ter a quantidade de pixels que ele tem, vamos supor que seja de 40 pixels, e você tem que dar esse scroll tem que ter como base também esses 40 pixels que está lá em cima, senão vai ficar, se você colocar 0 lá, o seu menu lá em cima, né, fixo, vai acabar tampando ele. Bom, e também tem outro negócio também que você pode fazer, que é o seguinte, aqui a gente está dando uma ação de um botão de clicar, né? Bom, você pode fazer o contrário, você pode fazer o seguinte, quando a página for atualizada, então quando a página for atualizada, você pode direto dar o focus no elemento, aqui no input 1, ou vamos colocar direto no input 3, né? Input 3, vamos ver qual que é o input 3, isso não é o que está bloqueado, né? O 3, em 3 esse aqui. Então direto, ele vai abrir direto o input 3, tá? Como isso aqui, essa página só está sendo aberta quando o perfil, a página lá tá 1, né? Que a gente tem um custom state aqui também, né? Para a numeração da página, quando eu clicar no elemento de dados pessoais, abre um menu, clica em ordem, abre outro. Então vamos fazer o seguinte, já vamos iniciar ela aqui como 1, que já é a parte já de edição de dados pessoais, né? Então quando eu atualizar essa página aqui, automaticamente já vai dar foco no elemento e já vai pegar toda a cadeia, que é dar foco, diminuir o texto e de aumentar o focus, né? Dar o foco no elemento e diminuir o outro elemento. Então ele já automaticamente dá o foco naquele elemento. Beleza? E tem várias outras formas. Você pode aqui dar uma opção de quando a pessoa clicar, dar um enter e já dá foco no outro. Então, cara, é só fuçar, tá? Bom, isso aqui era só para vocês verem como é que é feito um efeito legal no Bubble, tá? Deixar o seu aplicativo mais amigável, né? E é isso aí, tá? Vamos ver como é que ficou na visualização por celular. Aqui já tá dando foco direto. Dados pessoais. Coloquei aqui Fred. Vou colocar aqui Railan. Já deu foco porque do tab, já deu foco no outro elemento que tá lá embaixo. Porque esse elemento aqui do e-mail eu bloqueei ele, tá? Então aqui já dei foco no outro, data de nascimento. Aqui já vai passar como data de nascimento. Ele não é um input puro, né? A gente clica nele, ele abre outro elemento, então não tem como dar o tab. Mas aqui mudo a numeração do CPF, dou um tab, ele já vai para o próximo e assim por diante. Vou clicar em salvar e show. Aqui não tem, aqui é só um
aplicativozinho de teste, né? Que eu dei um salve aqui, não tem nenhuma informação, nenhum alerta falando que foi salvo. Mas galera, basicamente é isso aí, tá? Tamo junto e fui!